pessoal, hoje nós vamos falar sobre educação científica. Meu nome é Poliana Macedo e esse é o Fazer Ciência, OFT em todo lugar. Como você sabe, os projetos de pesquisa, de extensão, atividades de ensino e também de inovação são o tema principal do nosso programa Fazer Ciência. Aqui a gente faz um bate-papo bem tranquilo, leve, descontraído para você entender qual ciência é feita pela Universidade Federal do Tocantins e o que a gente tem contribuído com a comunidade. Hoje o nosso convidado é o professor Wagner Rodrigues Silva, do campus de Palmas, e nosso bate-papo, como eu falei para vocês um pouquinho mais cedo, é sobre educação científica. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Poliana, eu que agradeço o convite realizado e estou feliz em poder divulgar um pouco da pesquisa que eu estou desenvolvendo junto com outros professores e alunos de pós-graduação. Professor, vamos conhecer o seu currículo? Eu tentei resumir, mas o homem trabalha demais. Vamos lá, o professor Wagner possui licenciatura plena em Letras, Língua Portuguesa e Inglesa, pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutorado em Linguística Aplicada, olha eu treinando meu inglês aqui, pela The Hong Kong Polytechnic University e pela Awa Ansuan University. Aswan University do Egito. Olha aí, é um nome muito Egito, né? Egípcio, gente. Professor Wagner é titular, professor titular, né, na Universidade Federal do Tocantins. Leciona na área de linguagem, na licenciatura em pedagogia, no campus de Palmas, e também leciona no programa de pós-graduação em letras, lá no campus de Porto Nacional. É coordenador do grupo de pesquisa Práticas de Linguagens e do Laboratório Virtual de Pesquisa Escolar com Gramático, LabGram. É bolsista de produtividade do CNPq, tem experiência na área de linguística aplicada, atuando principalmente nos estudos do letramento, né? Na área de ensino de gramática, gêneros textuais, alfabetização, material didático, currículo, práticas de escrita, práticas de leitura, formação de professores e de educação científica, que hoje é o nosso tema principal, mas a gente também vai falar um pouquinho de todas as áreas que o senhor atua, que não são poucas, né? O principal, esqueci, é pai do Nicolas, né? Para mim hoje é muito importante isso, né? Eu acho que até eu estou me reeducando cientificamente, vamos falar assim, e valorizando outras questões, como, por exemplo, né, redimensionando a minha interação com meu filho, minha aproximação com ele, né? Um momento muito importante na minha vida. Que bom, fico feliz, professor. Professor, vamos lá para as perguntas, para a gente começar a debater o tema. Uma das dificuldades que o pesquisador tem, né, é explicar assim, de uma forma mais simples para as pessoas de como se trata, o que é a sua pesquisa, né, o que é o seu trabalho. O que é que o senhor pode explicar para a gente o que é educação científica? Então, Poliana, você já de saída, né, aí, no início, já falou algo extremamente importante, que é essa dificuldade que muitos pesquisadores têm em falar sobre sua pesquisa e se fazer entendido para um público que não é um público acadêmico, que não está comunicando com os pares, está fazendo divulgação científica, né. Ah, tem inclusive um pesquisador americano que ele diz que todos os profissionais, de qualquer que seja a área, deveria ter uma formação em educação científica, ter esse preparo, né, para conseguir comunicar o que ele faz, ah, para a sociedade, para o cidadão não especializado daquela área, né. Então, o campo da educação científica, ele é um campo muito vasto, né. Eu tenho chamado a educação científica na área de linguística aplicada, mas esses estudos, eles vêm de uma outra área, que é da área de ensino de ciências naturais. Então, lá no ensino de ciências naturais, há uma tradição muito grande sobre, estudos sobre letramento científico e alfabetização científica. Então existem essas 2 perspectivas na área de ensino de biologia, química, física, né. Isso, e aí então quando a gente fez uma releitura para a linguística aplicada desses estudos aí, é importante afirmar logo assim: a área de ensino de ciências estou numa área de linguística e letras, né. Então, como eu estou na linguística aplicada, a linguística aplicada é um campo de investigação científica
que dialoga com várias áreas do conhecimento, com outras disciplinas, para produzir seus objetos de investigação, né, para fazer suas pesquisas. Então a gente, estudou bastante o que vinha sendo feito nessa área de ensino de ciências. Por quê? O que é que eles tinham lá no ensino de ciências, né? Qual foi o desafio inicial? Essa história de educação científica ou de letramento, alfabetização científica, começa no pós-guerra, né, quando as grandes nações elas começam a se fortalecer, tentam se fortalecer cientificamente, né, para se, vamos dizer assim, para que elas pudessem se manter como grandes potências e preparar, inclusive, sua população, né, preparar profissionais competentes cientificamente para produzir conhecimento científico, né, porque uma grande nação, ela precisa ser forte também cientificamente, ela não é uma nação dependente de outros países, né, para comprar o que é produzido fora ou algo do tipo, ela produz o seu conhecimento, a partir de interações, trocas, tudo bem. Então essa abordagem, né, do letramento científico ou da alfabetização científica, ela começa por aí, né, nesse esforço do próprio do governo, seja em países europeus ou Estados Unidos, por exemplo, em fortalecer sua base científica, né, conscientizando as pessoas sobre o papel da ciência, o que é ciência e qual que é a função social da ciência, né. Então existe essa grande perspectiva de estudo, né, que vai se preocupar com isso, com a conscientização do cidadão, né, sobre a funcionalidade da ciência, né, para que ele compreenda como que a ciência funciona, né, e que ele entenda principalmente, as contribuições ou até mesmo os riscos que são produzidos, porque eu sempre costumo dizer que a ciência não produz só coisas boas, né, muito do que algumas coisas são produzidas pela ciência, mas são utilizadas de forma, né, ou foram, efetivamente produzidas, né, não para fins, eh vamos dizer assim, legítimos, né, ou produtivos, como, por exemplo, as armas, né. Então veja, tem essa perspectiva, mas existe uma outra perspectiva, que é um problema que existe na minha área de atuação, que é no ensino de línguas, né, mais precisamente eu trabalho com ensino de língua materna, no meu caso, língua portuguesa. Existe um existe um Existia um problema muito forte, né, lá atrás, ainda no século passado, século XX, né, parece que já faz muito tempo, mas não faz muito tempo, que é uma disfuncionalidade, né, ou os alunos não compreendiam, isso acontece muito ainda hoje, não compreendiam por que que se ensina o que se ensina em algumas disciplinas escolares, como na física, na química, na biologia. Então, os pesquisadores da área da alfabetização científica, do letramento científico, eles começaram a repensar suas práticas, suas metodologias, para dar sentido a esses objetos de conhecimento, né. E um caminho que eles encontraram foi a prática da pesquisa, levar os alunos a compreenderem, né, esses campos do conhecimento, que eles estão atrelados a disciplinas escolares também. Então os alunos começaram a se envolver, né, a pesquisar, é como se eles seguissem os caminhos que os cientistas profissionais, né, efetivamente percorrem. Então, esses estudos surgem nessas áreas, nessa perspectiva, né, uma preocupação com o social, com conscientização, porque é a população que financia, por exemplo, aqui no Brasil, a pesquisa é financiada essencialmente pela população, pelos impostos que a gente paga. Então, assim, quem paga precisa saber, né, para onde está indo o seu dinheiro e o que o uso que está sendo feito disso, qual que é a relevância de tudo isso. E aí, nós fizemos uma releitura dessa abordagem na área das ciências naturais, para a área de língua portuguesa, porque, muitas vezes as pessoas, por exemplo, com conteúdo gramatical, né, a gramática muitas vezes é trabalhada na escola e o aluno não sabe por que está aprendendo aquilo, né. E hoje a gente tem um grande desafio, eh, e aí a gente já entra na área dos estudos, dos letramentos, na área de língua, né, que tem a ver com preparar as pessoas, os jovens, as crianças, para se utilizarem, né, da escrita, seja lendo, escrevendo, nas mais diferentes situações. E quando a gente traz essa abordagem, né, para a área de língua, levando os alunos a entenderem que se faz ciências também investigando os usos da língua, né, se conscientizarem disso, e eles começam a se envolver nas aulas de língua portuguesa, eles começam a observar como que as pessoas falam, né,
começa a comparar um falar com o outro e entender por que que aquilo acontece, né. Então eles começam a compreender, por que é importante e relevante, por exemplo, estudar gramática, e eles começam a se envolver em outras práticas de ler e escrever com muito mais sentido. Então eles deixam de ler e escrever ou ler para mostrar ao professor que sabe ler, ou para fins de avaliação, ou nem sabe porque tem que ler aquilo que o professor mandou, a mesma coisa com as práticas de escrita. Então, na perspectiva da educação científica, eles começam a ter que ler para buscar informações com alguma funcionalidade, com algum propósito, e a mesma coisa acontece com as práticas de escrever. Eles começam a escrever gêneros textuais ou textos dessa esfera, né, desse espaço científico. Então, tudo ganha muito mais sentido, né? Eles começam a perceber, né, a utilidade e a relevância daquele componente curricular. E isso faz toda a diferença no engajamento, né, dos estudantes com as aulas de língua portuguesa, e a gente minimiza, né, algumas frustrações, né, que as pessoas têm com as aulas de língua portuguesa. Português também é ciência, né, todas as áreas são ciência. E às vezes a gente, coloca muito na caixinha que ciência é só ciência, a biologia, são as áreas das biológicas e das exatas, assim, mais ou menos. Como nós E estamos no Tocantins, as pessoas ainda conseguem visualizar, por exemplo, as ciências da terra, né, agronomia, zootecnia. Bom, uma segunda pergunta, professor. Eu dei uma olhada no site, gente, o professor Wagner, ele tem um site, wagnerrodriguessilva.com.br, vou colocar aqui para vocês seguirem, que lá tem toda a produção científica, né, dos grupos de pesquisa e principalmente do Laboratório Virtual de Pesquisa Escolar com Gramática, que é o LabGram, e fora toda a produção científica que vem desenvolvendo durante, né, esses anos, livros, capítulos de livros, artigos científicos. Eu adorei a ideia, porque facilita a vida de quem está pesquisando sobre o tema, porque e aí também há a popularização da ciência, né? Você também está facilitando as pessoas encontrar o material, porque às vezes a gente coloca tudo no Lattes, mas aí do Lattes você não tem como clicar aí para o artigo, né? Eu simplesmente adorei a ideia e tem artigos científicos, vídeos, anais de congresso, um material bem extenso e muito interessante. Fora a equipe, né, que é bem grande, que eu vi tem muitos colegas da universidade também, professores técnicos, né, colaborando. Como é que tem funcionado, professor, esses os seus projetos, principalmente esse na área da educação científica? Vocês têm feito algumas inserções em escolas, é mais na sala de aula? Como que acontece? Explica pra gente. Então, Poliana, esse projeto ele foi financiado por 2 editais do CNPq, né, e um dos editais, foi dentro do programa Ciência na Escola. O objetivo era exatamente esse, né, desenvolver, tornar a ciência conhecida nas escolas pelos alunos, para que eles também tomassem gosto pela ciência, né, e compreendessem melhor. É realmente um projeto de educação científica, compreendesse melhor sobre a ciência e para que eles pensassem, né, planejassem, se motivassem a seguir a carreira científica também, quem sabe. Mas, assim, foi um edital que, quando a gente lia, como você falou aí, era a cara das ciências naturais, você não via as ciências humanas, né, você não via, história, você não via a língua portuguesa, né, mas o edital dizia que era para todas as áreas do conhecimento, né, então, sim, todas as áreas, então vamos mandar. E o nosso foi o único da área, efetivamente, de língua portuguesa que foi aprovado, né, e a gente tinha que seguir aquela política pública, né, que era, o edital solicitava que nós envolvêssemos as escolas de educação básica, produzíssemos materiais numa perspectiva mais das metodologias ativas, para que as aulas se tornassem mais dinâmicas, né, e assim foi feito. Então, como foi que eu desenvolvi isso junto com outros professores, né? Bem, fazer ciência no Brasil não é fácil e na nossa área também não é. Esse projeto tem sido muito significativo, porque, muitas pessoas começam nas escolas, né, os alunos, não necessariamente os professores, mas os alunos, eles começam a entender e eles se surpreendem, quando eles descobrem que existem cientistas da linguagem, né.
Isso não passa pela cabeça deles. E isso é muito grave. Eu fiz até uma palestra recentemente lá em Teresina, né? E em outros lugares que eu tenho falado, né? As pessoas acham muito relevante o nosso projeto exatamente por isso, porque na nossa área a gente não assume, né, uma postura de que o que a gente faz é ciência. Quando nós estamos, por exemplo, no curso superior, dando aula nas licenciaturas, seja no curso de letras ou na pedagogia, que é onde eu estou hoje, né, muitas vezes, quando a gente está ministrando aula de alguns conteúdos, a nossa postura não é diante dos nossos alunos, diante dos futuros professores, nós não assumimos nem sempre uma postura de mostrar que aquilo que está sendo trabalhado ali é fruto de pesquisa científica. Isso não fica claro para os alunos. Tanto é que eu fiz uma pesquisa junto com outros, com alunos da pós-graduação, né, na época eu estava ainda no programa de Araguaína, além dos alunos de Porto, e nós pesquisamos. Eu vou voltar à tua pergunta, mas eu acho importante deixar claro isso. Nós pesquisamos com alunos de licenciatura, que são os cursos que formam professores, né, alunos aqui do Tocantins e do Maranhão, né, diferentes lugares do Tocantins e do Maranhão. E foi impressionante. Tem até um documentário feito, está disponível no YouTube, inclusive no canal da UFT, né, em que a gente perguntava o que é que era ciência para eles e qual era a relevância da ciência na sua área de conhecimento naquele curso de licenciatura. Os alunos de física, química e biologia, eles tinham a maior facilidade para explicar o que é que era ciência para química, né. Tem um depoimento lindo de um aluno da química do curso de Araguaína, da UFNT. Quando nós chegávamos aos alunos, por exemplo, da pedagogia e de letras, era uma dificuldade tremenda para esses alunos explicarem, né, qual que era a contribuição da sua própria área. Teve casos de alunos de letras não saberem dizer, né, qual que é a contribuição. Essas experiências, né, eu disse que existe uma concepção simplificada de ciência e equivocada, muitas vezes, que é repassada, propagada na sociedade, que ignora, as ciências da linguagem, como a linguística aplicada, que é o campo de conhecimento onde eu estou, a linguística e os estudos literários, por exemplo, né. Então, motivado por tudo isso, eu tentei reunir professores para participar desse projeto. Como a situação dos professores não é fácil em sala de aula, eles são muito ocupados, né, a carga horária é muito grande, exercem funções em várias escolas, nós decidimos trabalhar com os professores da escola básica que estavam fazendo mestrado e doutorado na UFT, na área de linguística, né. Tem muitos professores, pesquisadores nas escolas básicas, fazendo suas teses e dissertações. Então, todos os professores envolvidos nesse projeto, eles estavam nessa situação também em sala de aula, né, e, na universidade fazendo as pesquisas, principalmente de doutorado. Quase todos eram de doutorado. E aí, nós começamos, os professores precisaram estudar sobre essa teoria da educação científica, e como o nosso projeto envolve o estudo da gramática, os professores também precisaram estudar uma outra concepção de gramática, porque normalmente se ensina na escola a gramática normativa, a gramática que está preocupada com o certo e com o errado. Só que nas ciências da linguagem, ou na linguística, ou linguística aplicada, nós estudamos outras concepções de gramáticas, outras formas de ver a língua, né. Então o cientista da linguagem, ele em muitas situações, ele vai estudar como as pessoas utilizam a língua, sem se preocupar se aquilo está de acordo ou não com a gramática normativa. Ele simplesmente vai descrever como a língua está funcionando, né, para determinados falantes, para determinados grupos. E aí os professores precisaram se apropriar de uma teoria gramatical chamada linguística sistêmico-funcional, ou gramática sistêmico-funcional. Essa gramática, ela está preocupada com os sentidos, né. Ela parte do pressuposto que quando nós produzimos textos, sejam orais ou escritos, nós fazemos escolhas. Escolhas gramaticais, né, ou escolha num vocabulário da língua ou num léxico da língua, e produzimos sentidos. Fazer escolhas ou deixar de fazer escolhas, isso produz sentido. Então os professores se familiarizaram com essa teoria, porque eles tinham que produzir material didático, que são esses materiais que estão disponíveis hoje no nosso laboratório virtual de estudo com gramática, né, o LabGram. Então, foi muito difícil para esses professores, né, saírem deste lugar da sala de aula, do trabalho com a gramática prescritiva. Eles resistiram bastante.
E tudo isso é um processo também de educação científica desses professores, porque eles acharam que os alunos não iam ser capazes de entender aqueles materiais. E aí nós decidimos conciliar. O que é que nós fizemos? Nós nem ficamos na gramática normativa da tradição escolar, nem fomos para aquela gramática científica sistêmico-funcional. Nós misturamos. E qual que era a grande questão que os professores reclamavam? Que os alunos não iam entender aqueles nomes técnicos que são usados na ciência da linguagem. E aí nós criamos, né, um nome misturado. Então, por exemplo, na escola os alunos estão familiarizados com verbo, vamos estudar verbo. E aí na sistêmico-funcional, na gramática sistêmico-funcional, se fala em processos. Processos do pensar, processos do falar, né, eh, proce processos do falar, processos do pensar. Se fala também em processos materiais, que são as ações mais concretas, né, processos relacionais, etc. Aí nós conciliamos as 2 coisas. Então, vamos falar de verbo do pensar, né, não de verbos mentais, como diz lá na gramática especificamente, né, nem processos do pensar, é processos mentais que a gramática fala, processos do dizer, né. Então nós modificamos as nomenclaturas, então falamos de verbos do pensar, verbos, do dizer, verbos do descrever, né. E e aí elaboramos uma série de jogos, né, jogos digitais e jogos analógicos, que todos estão disponíveis lá, em diferentes níveis de análise linguística. Porque muitas vezes a escola, por exemplo, tem dificuldade de trabalhar com textos. Porque hoje os estudos da linguagem, eles mostram que o ideal é que a escola trabalhe com textos, para não formar alunos que seriam analfabetos funcionais. Aqueles alunos que leem, mas têm dificuldade para compreender e para produzir seus próprios textos. Então a escola precisa trabalhar inclusive a gramática no nível do texto. Então, esses jogos, nós temos jogos em que os alunos são levados a pensarem sobre esses usos da gramática na língua, no nível da palavra, no nível das frases e no nível do texto, né. E nós utilizamos uma nomenclatura aí no meio do caminho. Então, por exemplo, nós temos jogos que os alunos são levados a pensarem, a agruparem, que quando a gente faz ciência, a gente, precisa aprender a criar categorias, né, a agrupar, materiais, tal. E aí tem jogos, por exemplo, que as crianças são levadas a analisarem alguns usos, de verbos que podem ser classificados em verbos do pensar, como, por exemplo, refletir, né, o próprio verbo pensar, cogitar, né. Então existem vários. Então quando a gente começa a olhar para os verbos, pensando nessas diferentes categorias, quando a gente está fazendo uma leitura, por exemplo, nós já vamos tentando construir outros sentidos ou tentando compreender como aquela gramática funciona, porque esse é o grande problema. O ensino de gramática, o estudo da gramática, ele deveria possibilitar que as pessoas entendessem como que a língua funciona, como que elas podem mexer na estrutura da língua quando produzem seus textos e como elas podem analisar para entender os textos alheios, né. Então, os alunos eles começam a perceber que não é suficiente, né, falar só de verbo, é muito pouco, mas eles conseguem entender melhor um texto quando eles começam a perceber que aquele verbo ali, ele tem um sentido de pensar, ou aquele verbo ali, ele traz um sentido de dizer, né. Aquele verbo, ele traz um sentido, por exemplo, ele ajuda no texto a criar uma descrição, né. Então, assim, a gramática ela vai ganhando um outro sentido. E aí os alunos começaram, né, a estudar a língua, assim, a se familiarizar com textos que são utilizados pelos cientistas, né. Os cientistas muitas vezes eles têm um projeto de pesquisa, então os alunos precisarem entender tudo isso, tem que ter um projeto, né. Esses projetos têm objetivos, têm perguntas a serem respondidas. Os cientistas precisam pensar, né, nas estratégias que eles vão utilizar para gerar os dados, né, gerar o material linguístico que vai ser analisado. Então os alunos passaram por todo esse processo com os seus professores. E isso muitas vezes, por exemplo, de uma forma lúdica, que era o uso dos jogos, né, em sala de aula. Então, assim, isso foi tudo muito significativo. E qual que é o resultado, assim, já que a gente não pode detalhar tanto e o laboratório está disponível para as pessoas acessarem livremente, né. O resultado é que os alunos, eles se envolveram muito mais nas aulas de língua portuguesa. Eles mesmos começavam a comparar como que era antes as aulas e como estavam sendo essas aulas,
eles começaram a ver muito mais sentido, né, se envolveram com práticas de escrita e reescrita, que muitas vezes a escola, ela quando pede a escrita, né, um texto escrito, nem sempre ela pede que o aluno reescreva aquilo quantas vezes forem necessárias para ele aprender a escrever melhor, né. Então eles se envolveram em várias práticas de reescrita, por quê? Porque o material que eles estavam produzindo era um material que teria um interlocutor interessado, era um material que seria publicado, e ele não podia publicar de qualquer jeito, então as escolhas linguísticas que eles fizeram para produzir aquele texto, tinham que ser bem cuidadosas, porque os textos estariam disponíveis nesse laboratório, por exemplo. Então eles produziram, alguns textos, e ao final, existe uma sessão no laboratório que é a feira científica virtual. Então, eles gravaram vídeos apresentando o resultado de suas pesquisas sobre a língua portuguesa, né, envolvendo a língua portuguesa, diferentes equipes, gravaram esses vídeos apresentando seus banners. Então eles produziram um banner também científico, né, que é comum. Então vejam só, esses alunos, nós tivemos uma participação de escola do Pará, de Conceição do Araguaia, escola de Araguaína e escola de Imperatriz, né. Algumas escolas tiveram problemas no percurso, porque isso tudo aconteceu durante a pandemia e nesse período de transição para o ensino presencial. Então, tudo que estava sendo planejado para o presencial foi adaptado para o modelo remoto, né. E só agora, né, com os novos professores entrando no doutorado, é que nós vamos fazer intervenções completamente presenciais. E professor, quais são as principais dificuldades ou desafios, né, que foi desenvolver, pesquisar esse tema da educação científica? Como é que explica um pouco para a gente, como é que você pode assim apontar as principais dificuldades? Uma grande dificuldade foi na produção do material digital, né. Porque assim, como eu falei, a linguística aplicada é uma área interdisciplinar, né, a gente faz pesquisa dialogando com várias áreas, e nós precisávamos de alguém da área da computação, para programar os jogos para gente, né. Nós fizemos uma parceria com o IFTO, então alguns professores lá nos ajudaram bastante com seus alunos nessa parte de programação, então tem 2 jogos lá de tabuleiro, envolvendo a gramática, que totalmente programado pelos alunos do ensino médio do IFTO, junto com o seu professor orientador, né. Mas nós não conseguimos essa parceria, que nós como nós gostaríamos, para que todos os jogos fossem programados, né, dessa forma mais avançada. Então, se vocês observarem, a grande maioria dos jogos, eles são digitais, mas são mais simples. São jogos bonitos, agradáveis, né, eh, mas não são da mesma forma como os jogos que foram programados pelos alunos do IFTO. Então, um dos grandes desafios foi esse daí. Inclusive em repensar, porque muita coisa que a gente faz num jogo analógico, você não consegue fazer igual no jogo digital, porque a tecnologia não acompanha o raciocínio e a criatividade dos pesquisadores, né. Então esse foi um grande desafio. O outro desafio, e isso aí eu vou ressaltar bem, né, e isso eu acho que acontece por falta de uma educação científica, uma conscientização científica mais ampla nas próprias escolas e secretarias de educação, é que quando isso acontece não só nesse pe né, não só no nosso projeto, mas acontece sempre em outras pesquisas envolvendo escola, né. Quando nós fazemos pesquisas interventivas com os professores em sala de aula, e aí eu deixo bem claro que essa pesquisa que nós fizemos, os professores eram pesquisadores, eles produziram conhecimentos com a universidade. Não era a universidade dizendo o que os professores deveriam fazer, era os professores construindo saberes junto com a universidade, escola e universidade. Então o que é que acontece? A escola tem muitas atividades e muitos programas, e tem muitas coisas acontecem. Então, muitas vezes, coisas que são planejadas na Secretaria de Educação ou na própria coordenação da escola, ele sai atravessando todo um outro planejamento da pesquisa e muitas vezes essas coisas atrapalham, né. É uma data comemorativa que tem que fazer uma performance, tem que fazer alguma coisa ou outra na escola, né. Então isso atrapalha muito. Por exemplo, a concepção de avaliação num projeto como esse é completamente diferente. É uma avaliação processual. O que os alunos iam produzindo, né, de material, que inclusive material que foi divulgado, está aí acessível a pessoas no mundo todo,
esse processo de elaboração, isso é a avaliação dos alunos, mas a escola muitas vezes ela quer aquela avaliação tradicional, né, acha que não é possível avaliar dentro da inovação que nós estávamos construindo. Então essa cultura escolar também dificultou bastante. Outros desafios foram superados, como que eu falei, os professores que resistiram um pouco, porque eles estavam acostumados com toda uma prática da tradição, e eles diziam: "Isso não vai funcionar", né, e é interessante porque esse fazer na prática foi muito significativo, porque muitas vezes o professor estava implementando aquela proposta nova, mas ele não acreditava completamente naquilo que ele estava fazendo. E quando ele começa a ver o resultado, aí ele se empolga, né, e confia efetivamente na transformação científica. E aí nós temos teses maravilhosas que foram produzidas, 2 já foram defendidas, né, uma pela uma professora do IFTO, do campus de Lagoa da Confusão, a professora Chiara Antonella, uma professora brilhante, tem uma tese linda, e uma outra tese, essa é mais teórica da Chiara, né, que ela vai falar desse processo de adaptação das teorias para a escola, e a professora do município de Imperatriz, né, a professora Jaqueline Mendes, foi a última que defendeu a tese. Ela fez uma tese linda em que ela analisa nós nesses ma dentre os materiais produzidos, além dos jogos, nós produzimos 53 textos didáticos, que são textos que funcionam como divulgação científica, com uma linguagem mais acessível para os alunos e professores dos conteúdos gramaticais. E desses 53, textos didáticos, as professoras, junto comigo e outros professores da universidade, nós produzimos 53 vídeos didáticos. Os mesmos textos eles estão disponíveis em vídeos para serem utilizados em sala de aula. Então, a tese dessa professora foi mostrar esse processo de retextualização, as adaptações que acontecem quando você transforma um material escrito, que é o texto didático, em um vídeo didático, e os resultados disso na sala de aula. Então, foi uma tese maravilhosa, né, defendida por essa professora da escola básica, mas é importante dizer que essa professora, a Jaqueline, ela foi responsável por compartilhar esse nosso projeto no município de Imperatriz. Esse material, ele foi utilizado durante a pandemia, né, na TV educativa do município. Então esses vídeos foram divulgados, como os alunos não podiam ir para a escola, né, eles foram divulgados na TV educativa do município e foram utilizados posteriormente nas formações continuadas dos professores de língua portuguesa do município, né. Então, assim, houve um impacto para além do grupo que estava diretamente envolvido, e vários professores, quando nós falamos nos congressos, nas formações desse 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 projeto, então os professores eles acessam e utilizam com seus alunos esses materiais. E uma outra influência que nós tivemos também, nós influenciamos um programa que deu muito certo lá no Piauí. E nesse evento que eu estive esse mês, né, foi um evento em que eu fui lá falar desse projeto, a professora, compartilhou em uma dessas palestras, né, a influência das pesquisas que nós fazemos aqui no Tocantins na criação das Olimpíadas de Língua Portuguesa do Piauí, né. E foi lindo você observar inúmeros alunos de todas as cidades do Piauí, as menores cidades do Piauí, foram para a capital apresentar as suas pesquisas sobre a língua portuguesa, né, sobre a cultura local envolvendo os usos da linguagem, em diferentes regiões do Piauí, lá na Universidade Estadual do Piauí, e isso tudo influenciado por uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade Federal do Tocantins. E as perspectivas para o futuro? O que a gente pode esperar? É assim, quem faz pesquisa faz muito em função, né, da situação em que está, do que vai te incomodando. O cientista vai observando os problemas sociais, né, e vai tentando contribuir para minimizar ou resolver esses problemas. No meu caso, como eu sempre trabalhei com ensino de língua nas escolas e formação de professores, meus olhos brilham para esses contextos aí. Nós pretendemos continuar com esse projeto, né, com os novos orientandos, com as novas professoras e professores que forem entrando, que são da escola básica, que forem entrando no doutorado, principalmente porque o doutorado o professor tem mais tempo,
para desenvolver, né, e continuar essas pesquisas, e agora no presencial, completamente presencial. Então é dar continuidade, né, e aprimorar os estudos. E eu estou escrevendo, inclusive, um novo projeto, porque tem algo que me incomoda muito, que eu acho que precisa ser estudado, que é a formação, né, do professor dos anos iniciais como professor de língua portuguesa, ou das professoras, né. Como eu estou na pedagogia, eu acho que existe um vácuo em termos de pesquisas sobre a formação da pedagoga como professor de língua portuguesa. Porque a pedagogia é um curso que forma para várias áreas, né, o professor a pedagoga ela ministra aula, estou falando pedagoga porque a maioria são professoras, né, elas ministram a aula dos diferentes componentes curriculares, ciência, matemática, história, geografia, artes, e ela ministra aula também em língua portuguesa. E esse é um grande desafio, né, para essa profissional. Então o projeto que está sendo elaborado agora, para desenvolver já com os novos alunos de mestrado que entraram este ano na UFT, né, é para aprimorar, contribuir, entender que trabalho é esse que essas professoras estão fazendo, quais são os desafios que ela encontra em sala de aula, né, escutar essa professora, divulgar as boas práticas que essas professoras pedagogas estão desenvolvendo em seus municípios, para que outros professores possam aprender com elas, e produzir materiais, né, que possam responder esses desafios que as professoras vão compartilhar com a gente, na perspectiva da educação científica, né, colocando a professora como produtora do conhecimento junto com os professores na universidade, né, e alimentando também o nosso laboratório gramatical, né, o nosso laboratório virtual, com novos materiais agora, né, mais direcionados a às crianças dos anos iniciais. No nosso caso, o recorte agora é do terceiro ao quinto ano. Nós deixamos de lado a fase da alfabetização, que é o primeiro e o segundo, e vamos enfocar, porque existem muitas pesquisas, né, no contexto da alfabetização, e essa área aí que fica um pouco esquecida, porque o pedagogo estava investigando outras coisas, políticas, currículo, né, e os pesquisadores da área de letras ou da área da linguística, eles acham que o campo são os alunos maiores, porque eles não foram preparados para serem professores das crianças pequenas. Então fica aí, esses professores e essas práticas, esses materiais desses anos iniciais, eles ficam um pouco esquecidos. E nós pretendemos agora trabalhar com esse público aí. E então, assim, é tentar responder algo que já vem me incomodando há algum tempo, né, e tentar preencher um pouco esse vácuo que existe aí. E entraram muitos pedagogos e pedagogas agora nessa turma do mestrado em letras, então vai ser o ambiente perfeito. Bom, professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu agradeço muito, né, pela sua participação, por ter disponibilizado um tempo aqui conosco. Deixar alguma reflexão sobre a importância de se estudar a educação científica? Eu gostaria de lembrar, né, lembrar ou informar para algumas outras pessoas, né, compartilhar o conhecimento de que, chama atenção, né, para a relevância, né, da pesquisa em nossas vidas. Se vocês olharem para os lados, né, tudo que existe ao nosso redor é fruto de pesquisa científica, né. E na escola não é diferente. Então eu acho que muitas vezes, né, quem está no espaço escolar, muitas vezes, essa cultura escolar, né, dá a entender que a a pesquisa parece que a pesquisa não chega na escola, ou parece que o que acontece ali, né, não envolve a pesquisa. Eu acho que isso a sociedade, né, de um modo geral, ela também não enxerga a escola como um lugar em que a pesquisa acontece. Então, eu chamo atenção para isso, né. Existem muitos cientistas fazendo pesquisas sobre diferentes coisas que acontecem na escola, tentando melhorar o ensino dos diferentes componentes ou disciplinas, né, da escola, inclusive a língua portuguesa. Então, assim, é importante, né, que as pessoas se sensibilizem, né, hã, para entender isso, né, que é algo dinâmico e que muitas vezes essas práticas diferentes que os filhos levam para casa, né, e que os pais muitas vezes estranham, né, são práticas inovadoras, são práticas diferenciadas, que estão fundamentadas cientificamente, são frutos, né, de muito investimento científico, inclusive, né, investimento intelectual e financeiro também do governo, né,
para melhorar as aulas dos diferentes componentes curriculares, para melhorar a formação de professores. Porque o que acontece, Poliana, muitas vezes nas escolas, é que os professores querem que muito os professores não, os pais ou responsáveis, querem muitas vezes que os professores reproduzam as práticas da época dos próprios pais, né, achando que aquilo era o modelo ideal de ensino, como se a sociedade não tivesse mudado e como se a ciência não tivesse avançada, né. Então, assim, existem inúmeras áreas do conhecimento, estudando a escola, estudando a formação de professores, né. Então, assim, nós precisamos nos conscientizar disso, né. E eu agradeço bastante as professoras que contribuem com as pesquisas que são feitas, né, contribuem e participam efetivamente com as pesquisas que são feitas em seu local de trabalho, né. Desejo sucesso, especialmente a todas as professoras e professores da educação básica, pelos quais e pelas quais eu tenho um imenso carinho e respeito. Obrigado. E você aí do outro lado, muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. Compartilhe o nosso programa com os colegas, com os amigos, com os familiares, com quem você acha que vai se identificar com o tema e, claro, com o nosso programa Fazer Ciência. Muito obrigado, nos siga aqui nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!